Olá, bem-vindo ao nosso conjunto de vídeos sobre filosofia e vida. Exatamente, esta lista de vídeos, esta primeira temporada vai tratar de questões existenciais tremendas e que a filosofia pode te ajudar a lidar com elas. Isso mesmo, ao terminar de assistir esse vídeo, se você gostou, curta, compartilhe, espalhe a palavra filosófica e comente também dizendo assuntos que dizem respeito à existência, à sua existência, à existência coletiva que você faz parte, que você gostaria de ver tratados aqui a partir dos próximos vídeos. Pois bem, é exatamente isso. Nós vamos tratar de um dos sentimentos mais avassaladores que o ser humano sente, o ciúme. Várias e várias páginas de livros foram escritas tendo como temática o ciúme. Filmes e filmes, rolos e rolos de filme, horas e horas de serviços de streaming na internet para você assistir narrativas que têm relação direta ou indiretamente com o ciúme. Isso para não falar das músicas que compõem a nossa educação emocional, a nossa educação sentimental. Quem nunca ouviu e sentiu-se agraciado por aquele cantor, aquela cantora que ela cantou foi para você. Quero saber logo quem lhe telefonou, o que disse, o que queria e o que você falou. Só de ciúme, ciúme de você, ciúme de você, ciúme de você. Por isso que eu gravo o vídeo, porque eu não sei cantar. Então, depois desse momento em que seus tímpanos quase estouraram, vamos tratar de ciúme. Pois é, ciúme. Primeira coisa que a gente tem que fazer, primeira coisa que a gente tem que considerar é que esta abordagem é uma perspectiva sobre o ciúme. Você pode ter várias. Aqui eu estou expondo aqui, o que eu estou apresentando, o que você está assistindo é aquela que eu entendi como sendo a que mais podia aproximar-se das questões existenciais que eu estou acostumado a perceber e também relativas à minha própria experiência de ciumento que sou. Pois é. Gente, ser ciumento total, velho, assumidíssimo, morro de ciúmes, o fígado chega, derrete de tanto ciúme que eu tenho. Minha gente, vai dizer que você nunca decorou aquela senha do celular do seu boyzinho, da sua boyzinha, do seu ficante, e tipo assim, foi sem querer, aí você decorou todos os 375 dígitos que compõem aquela senha. Ou ainda você decorou todos os pontos, todas as ligações de pontos daquele padrão. Ou ainda você aproveitou que o boyzinho, a boyzinha estava dormindo, foi lá e registrou no telefone dele a sua digital enquanto ele estava dormindo para você poder ter acesso ao que tem por lá. Se você sorriu secretamente, se você sentiu aquela gotinha de vergonha, este vídeo é para você. Exatamente. Vamos tratar de ciúme. E a primeira coisa que a gente vai fazer, enveredando neste caminho do ciúme por um olhar filosófico, é entender que o ciúme é uma paixão. Exatamente, uma paixão. Paixão, essa palavra aqui no nosso cotidiano, é tratada como aquilo que você sente fervorosamente, que toma a sua existência quando você acabou de se relacionar, acabou de começar a se relacionar com alguém. Tipo assim, começo de namoro. Começo de namoro. Menino, começo de namoro é aquele grude. Menino é aquele... É mais colado do que cola-rato, tá ligado? Aquele negócio que você arranca pedaço para poder soltar. Pois é. Aí, esta forma de entender a paixão, ela se relaciona, mas não é a mesma que a filosofia apresenta, mas nos ajuda a entender. Esse negócio que atrapalha o desempenho de suas atividades, que você está acostumado, você está querendo muito estar com a pessoa o tempo inteiro, todo o tempo todo, em filosofia é chamado de emoção que dirige e controla a nossa personalidade e aquilo que a gente faz. Então, paixões são emoções que suplantam outras e que nos levam a agir de acordo com aquilo que aquela paixão é. Exemplo, o amor é uma paixão, a esperança é uma paixão, o ódio é uma paixão, o medo é uma outra paixão e o ciúme é uma paixão também.
Por quê? Porque nos toma, porque nos orienta a ação, mas é uma orientação que não é perceptível, porque ela é inconsciente, porque ela está ligado a aspectos do nosso agir, a motivações que nós temos que não estão dentro de um panorama, de um horizonte de percepção daquilo que a gente faz. Então, as paixões são emoções que controlam e dirigem a nossa personalidade, a forma como a gente age e reage diante do mundo. Sendo as paixões na história da filosofia, elas geralmente são tratadas a partir de duas perspectivas. As perspectivas que dizem respeito a controlar essas paixões e a outra que diz respeito a extirpá-las. Na história da filosofia, se pensa, inicialmente, as paixões como aquilo que nos faz mal. E aí, nos faz mal por quê? Porque nos tira da temperança do cotidiano, daquilo que nós estamos acostumados a fazer, da maneira como nós estamos acostumados e acostumadas a agir. O ciúme, na história da filosofia, é relacionado diretamente a paixões que estão ligadas ao amor e à amizade. Daí o ciúme ser um ciúme que é direcionado ao amigo. Quem não teve ou tem aquele ciúme de amigo que olhou assim, aquela amiga começou a conversar com outra pessoa no ambiente de trabalho ou ainda na escola e disse, vai lá falar com fulana, agora só vive lá conversando com ele. Ô, gente, tá pedindo minha opinião por quê? Porque não pede pra fulano, que agora só vejo você curtindo todas as fotos dessa pessoa. Pois é, aí o cara diz, não, vou deixar da tua coisa, rapaz, deixa do teu mimimi, que a gente é amigo há mais tempo. Pois é, existe ciúme de amigo, de amiga, tem ciúme de irmão e de irmã, quem nunca, né? Tem ciúme de pai, de mãe, ciúme de filhos e tem o ciúme que está relacionado às pessoas que a gente ama. As pessoas que a gente afirma amar, seu companheiro, sua companheira, o seu amor, o ser amado, aquela pessoa que você escreve o nome dela num coraçãozinho, puxa a flechinha e tal, em tudo quanto é banca de escola, que você escreve no caderno ou ainda que você quer postar a foto juntinho no seu aplicativo de mensagem. Pois é. Vamos tratar aqui especificamente do ciúme nas relações afetivo-sexuais amorosas. É exatamente isso. O que é importante você considerar? É importante você considerar que, uma vez entendendo que o ciúme é uma paixão, isso quer dizer que o ciúme, ele orienta, ele direciona, ele controla aquilo que a gente faz. E controla aquilo que a gente faz porque ele vai gerir o que a gente pensa e como a gente se sente diante de uma relação, ou melhor, diante de uma situação com a pessoa com a qual nós estamos nos relacionando. Ou com as pessoas, depende de como você estabeleceu sua relação, 2, 3, 10 ou 100. Então, o ciúme está ligado, é uma paixão, por quê? Porque ele vai organizar as nossas sensações e a nossa maneira de pensar, de agir e reagir diante daquilo que está acontecendo. Tá, mas então, o que danado é o ciúme? Bom, a gente pode pensar o ciúme a partir de quê? A partir do ciúme como sendo uma expressão de insegurança, um medo da rejeição, medo de ser abandonado ou abandonada. O ciúme pode ser entendido como a sensação de estar sendo excluído ou excluída de uma determinada situação. É parte do ciúme também sentir-se inadequado em um determinado contexto ou ainda está ligado no mundo do trabalho e até mesmo nas relações afetivas, sexuais, amorosas, o objetivo desse vídeo, a uma competitividade existente entre as pessoas que estão se relacionando. O ciúme também faz parte da relação de dominação e poder que se exerce e que muitas vezes ela é como uma espécie de pêndulo que vai e volta nas relações e muitas vezes ela está ligada a uma ação que é via de mão única. Principalmente quando você tem situações de submissão na relação em que uma pessoa ela é submetida, inclusive a partir de violências psíquicas, violências físicas à vontade de outra pessoa.
Então, uma coisa que é importante se considerar é que nada disso retira do indivíduo, entender tudo isso, não retira do indivíduo a responsabilidade de suas ações quando ele esteve sob o domínio do ciúme. Então, bater, agredir verbalmente, assassinar, não tira-se a responsabilidade de quem assassinou a pessoa com quem estava se relacionando por motivo de ciúme. Essa pessoa tem que ser responsabilizada sim, porque não tem pedido de desculpa que retire a palavra que feriu, a pancada que deixou marca. A marca pode ter saído, mas a dor que fica na alma não volta. E não vai ter pedido de desculpas que faça uma vida que foi extinta, movida pelo ciúme, retornar. E a dor que os entes queridos dessa pessoa que teve a vida extinta vai sentir. Entende que, nessa perspectiva, a filosofia nos ajuda a partir do entendimento de todas essas repercussões acerca dos efeitos de uma paixão como o ciúme. Quando este ciúme nos toma, faz com que a gente possa se responsabilizar, tomar mais cuidado com aquilo que a gente faz a partir do momento que nós estamos sentindo alguma coisa em relação à pessoa que divide a vida com a gente. E aí, dividir a vida não diz respeito a uma pessoa que está casada apenas, mas é aquela pessoa que está te acompanhando, aquela pessoa que, com quem você se relaciona de maneira afetiva, sexual, amorosa, e que muitas vezes a gente não consegue lidar com algumas coisas que são apresentadas e que a gente percebe, mas a gente não para pensar e nem para sentir e pensar a partir do que a gente está sentindo. O que é isso? É aí onde, mesmo diante dessas potencialidades aqui, expressão de insegurança, de abandono e tudo isso, a gente tem que considerar o que é o ciúme para você. Ele existe mesmo? E ele é do jeito que você pensa? Porque, veja, o ciúme, ele tem que ser sentido, e nesse processo de sentir, é importante essa sensação, porque aí você vai olhar e vai dizer, eu estou me sentindo abandonado, eu estou me sentindo dominado, negado em minhas vontades, eu estou me sentindo excluída de uma determinada situação, eu estou me sentindo rejeitado, ou parece que eu estou sendo rejeitado. Será que eu estou me sentindo insuficiente para essa pessoa? Cabe pensar. Essa é uma reflexão fundamental. E diante disso tudo, o que é que você tem que fazer? Enfrentar. Você tem que encarar isso. Assumir esse sentimento. Desde aquele que é classificado como ciúminho bobo. Eu vou olhar aqui a mensagem. Me diz a tua senha. Vamos colocar aqui essa foto, eu e você e tal. E por que não tá? Tá curtindo as fotos dessa pessoa todas? Quem é esse? Quem é essa aí? Por que tá olhando para ela? Tá olhando? Tá olhando? Vai atrás. Quem nunca, né? Numa situação dessa em público, num relacionamento, aí a pessoa, você olhou para outra pessoa e tal, tipo assim, aquele olhar que vai para a paisagem, tal, olhar, e a pessoa que tá com você olha e diz assim, oxe, tá olhando para onde? Oxe, vai atrás, vai. Já que não tá bom aqui comigo, vai atrás. Pois é. Se você foi a pessoa que ouviu, mas principalmente se você foi a pessoa que falou isso, em frente. Este ciúme não é bom. O ciúme não é bom, a não ser na perspectiva do autoconhecimento. O ciúme vai te levar a entrar em contato com algumas instâncias da sua vida, da vida que você levou até agora, de uma forma que você nunca esteve antes. Sabe por quê? Porque muitas vezes todas essas sensações de inadequação, de fealdade, de se sentir excluído, rejeitado, de não ser o suficiente, tudo isso tem uma origem, é a infância. Pois é, pronto, agora vem a psicanálise. É quase isso, né? Quase isso. Na história da psicologia e da psicanálise, o ciúme aparece. Freud tratou do ciúme. Entende? O lance é a gente pensar em por que é que a gente se sente dessa maneira. É você pensar, quando eu estou sentindo ciúmes, eu estou me sentindo exatamente como?
rejeitado, excluído e tal. Aí você vai dizer, mas o que é que isso tem a ver com a minha infância? O que é que a minha infância tem a ver com o que eu sinto, com o ciúme que eu sinto da pessoa com quem estou me relacionando? Ah, sabe por quê? Vou lhe dizer por quê. Porque o âmbito da infância é o âmbito em que se dá a composição de grande parte da nossa base sentimental, daquilo que sustenta a maneira como a gente lida com o mundo. Então, diante desse entendimento, a parte psíquica humana, ela não separa presente, passado e futuro da maneira que nós separamos nesse âmbito da consciência e da racionalidade. Então, ontem, anteontem, muito antes de ontem e o hoje, para a nossa parte psíquica, não tem diferença alguma. Então, grande parte da maneira como a gente se relaciona com o mundo, da forma como a gente lida com as situações, tem relação direta com o que nós vivenciamos na infância. E amadurecimento é conseguir lidar com essas questões todas à medida em que a gente vai enfrentando tudo isso. Ciúme, medo, inadequação, tudo isso é parte desse processo. No caso do ciúme, a gente pode vivenciar o ciúme a partir da nossa vida psíquica, que se vê quando a gente está diante de uma situação, a nossa psique, ela acredita que aquela situação ali, ela é a mesma de quando você foi uma criança, da sua infância. Então, sentir-se inadequado, sentir-se feio ou feia, isso está ligado diretamente às instâncias da nossa infância, como a nossa autoestima ela foi sendo construída. Então, no momento em que você encontra alguém com quem você pode partilhar a sua vida, aquela boa conversa, aquele encontro físico, o chamado encontro erótico, tudo isso num pacote, e esse é o espaço, porque o que se pode classificar como amor é o espaço de você poder expressar quem você é. Então, quando você encontra esse âmbito dessa expressividade, então qualquer ameaça a esse âmbito, que é um âmbito que te traz esse acalanto, que traz esse acolhimento, qualquer ameaça a isso ativa-se diretamente a sensação que você tinha na sua infância, quando você foi maltratado, quando você foi humilhado ou humilhada, quando você não conseguiu lidar com o processo do próprio amadurecimento da infância para a adolescência. Então, diante daquilo que a sua psique ela percebe, é exatamente aquilo que vai acionar essa sensação. Daí a dificuldade que a gente tem, porque o nosso passado foi doloroso. Porque ele foi muito positivo, é verdade, mas nós carregamos também muitas dores que às vezes a gente não consegue lidar. Então, eu posso me sentir inadequado, eu posso me sentir excluído, eu posso me sentir seguro, porque a história da minha vida foi uma história marcada por insegurança, por exclusão, por ser inadequado nos lugares, e por causa disso, algo que parece mostrar para mim que eu sou inadequado naquela situação com a pessoa que eu amo, me ativa de maneira dolorosa essa sensação. E aí, diante daquilo que é doloroso, a nossa reação é correr logo. E não só correr, a gente também quer fazer a dor passar. E muitas vezes essa dificuldade a gente não consegue entender como parte de algo que nos compõe, e aí a gente quer machucar a outra pessoa, a gente quer ferir a outra pessoa, seja falando, seja fisicamente. Por quê? Porque a gente acredita que ela está nos causando, quando ela está vivendo, ela está fazendo outras coisas, ela está apenas seguindo com a vida. Uma vida que é uma vida que não é apenas a vida que ela tem com você. E aí, diante disso, você quer ferir, você quer machucar. É aí onde a gente consegue compreender por que o ciúme é uma paixão nesse processo, dentro dessa definição que foi falada há alguns minutos. É porque ela vai controlar e dirigir a minha personalidade e os meus atos.
E aí eu vou surtar, eu vou gritar, eu vou fazer aquele carnaval, eu vou puxar pelo braço, eu vou dar tapa na cara, eu vou estourar o celular no chão e, em última instância, eu tiro a vida. Entende que não há isso de romance quando se trata de ciúme, não há ciúme romântico. Ciúme é um sinal de que algo em você quer ser ouvido. E aí é onde, na história da filosofia, sendo uma paixão, não faz sentido querer extirpá-la, porque a paixão ela nos compõe. Então, como diz aquela canção muito famosa na voz do Fagner, aquele trecho que diz assim, sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar, pronto. Esqueça isso de silenciar o ciúme, eu não vou falar nada e tal. Não, ele vai voltar a incomodar. A mordaça, ela vai cair, ela vai ser arrancada. E aí, as consequências podem ser trágicas. E sofre quem é ciumento, quem é ciumenta, e sofre a pessoa que está ali sofrendo os impactos desse ciúme. Então, diante disso, o que fazer? Diante disso, sabe o que fazer? Primeiro, não silencie. Não silencie a sensação que você tem. Não silencie essa emoção. Ela é avassaladora, você vai se sentir inseguro, você vai se sentir assustado, assustada, você vai ter medo? Vai. Porque você está encontrando com a sua criança, com a criança que você é. Você está aqui, lembra a ideia de que não há presente, passado e futuro? Então, nós estamos o tempo inteiro vivendo com as experiências que a gente teve a nossa vida toda. Daí muitas vezes você sentir como se você estivesse, sei lá, com 13 anos de idade, com 5 anos de idade. E isso acontece tanto nessas questões afetivas, quando você, quem nunca, né, ouviu uma música, menino, lembrei agora quando eu tinha 5 anos, estava na casa de voinha. Ou então, esse cheiro, aí menino, eu senti a sensação da barraca quando eu ia comprar pipoca lá em Jardim Brasil 2. Pois é exatamente isso. Nossa vida psíquica, nossa psique, ela não divide presente, passado e futuro. E é por isso que você tem que reconciliar-se com esse passado. Você tem que conversar, você tem que acolher essa criança e dizer para ela que não, a rejeição não é uma coisa tão terrível. É uma escolha da outra pessoa não querer estar com você. Não é sobre você ser inadequado ou inadequada. É sobre a pessoa não querer mais estar com você. Porque as pessoas mudam, porque a vida muda e a vida tem sempre razão. É compreender essas questões de beleza, de estética. É você dizer, olha, não estamos mais naquela situação de abandono. Não estamos mais naquela situação em que não há atenção para mim. E daí eu busco muita atenção. Por que eu lhe digo isso? Porque o meu ciúme, Salviano, o meu ciúme é um ciúme da perda de atenção. Como é que eu lido com isso? Eu conversei com minha criança interior. Diante da dor, diante do sofrimento, de entrar em contato com essas memórias, com aquilo que nos compõe, com aquilo que nos forma, eu tive que buscar terapia. Para quê? Para poder avançar em busca de uma vida mais saudável, de poder lidar com isso. Tá, então, aí você vai dizer, mas então quer dizer que eu tenho que fazer terapia? Não necessariamente. Há pessoas que não vão precisar disso, elas só precisam de um direcionamento. Mas se tiver muito doloroso, se as pessoas com que você se relaciona dizem para você que o seu ciúme está demais, se você se sente inseguro, se você começa a cobrar demais da outra pessoa essas coisas, a terapia pode te ajudar nesse caminho, pode te ajudar, a filosofia também. O que não falta é obra filosófica que você pode ler para lidar com essas questões. E nesse processo todo, você vai desaprendendo. Você vai desaprendendo por quê? Porque você não vai mais reagir da maneira que você aprendeu a reagir quando você foi rejeitado, quando você foi excluído, quando você foi abandonado, quando você foi visto como inadequado, como você foi visto como, ou como você se sentiu insuficiente em relação às outras pessoas. É muito importante pensar sobre isso, sentir essas coisas, acolher esse sentimento e a partir daí
trabalhar. Ah, então quer dizer que eu só preciso acolher o sentimento e tal? Não, porque não é de uma hora para outra. Da mesma forma que a sua vida inteira, ela foi marcada por um conjunto de processos que formaram a sua identidade individual, da mesma forma a sua identidade coletiva, então a transformação desses elementos que te compõem também leva tempo. Você vai ter sucesso 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. 1 mês depois você foi lá, pegou o celular e eita, vou ver aqui a mensagem, e depois ficou se sentindo culpado, a pior pessoa do universo. Quer dizer que tudo foi por água abaixo? Recaídas acontecem. E é nesse ponto que você precisa se responsabilizar. E não se afogar em autopiedade. Ai, que pessoa terrível eu sou e tal. Tá, tive uma recaída. Terrível, trágico e tal. Pronto. Vou cuidar mais de mim para que isso não venha a acontecer novamente. É isso. Não adianta negar. Você tem que conviver com aquilo que te compõe. Tornar-se aquilo que você é implica enfrentar todos esses elementos, todas essas paixões que promovem a sua existência no nível social, no nível psíquico. E para isso tudo, você pode contar com a ajuda de amigos e amigas e até da pessoa com quem você está se relacionando. E esse é o ponto de um diálogo franco. Ao invés de você se direcionar para a pessoa afirmando que ela está tratando você de tal maneira, uma forma de melhorar essa comunicação é você dizer: eu me sinto frágil, eu me sinto inseguro quando você não responde minhas mensagens. Eu me sinto inseguro, eu me sinto excluído quando você não me apresenta para os amigos que você tem, para as amigas que você tem e tal. Então, é esse diálogo que você tem que ter, e isso é algo que requer muita paciência com você e com a pessoa que está com você. E é isso que a filosofia pode te dizer sobre o ciúme. Vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links de obras que podem te ajudar a lidar mais com essa paixão terrível que é o ciúme, mas já de praxe eu digo para você que grande parte do que foi exposto aqui e que também me ajudou muito a lidar com o meu ciúme está neste livro. Este livro alterou radicalmente a minha forma de lidar com os meus sentimentos. Vou deixar o link também na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, espalhe a palavra, comente questões da sua existência que você gostaria de que elas fossem abordadas filosoficamente. E o mais importante, ciúme não é amor, ciúme não é para ser romantizado, ciúme tem que ser combatido e você vai combatê-lo sem reprimir, mas fazendo as pazes com aquele que você é, com aquela que você é. Experimente pensar.